Gravando. História, sexto ano, revisão P1, primeiro trimestre, capítulo 1. Então nós começamos estudando sobre o estudo da história. Para que é importante estudar história? História é importante para que você conheça o seu passado, de onde que você veio, para que você conheça o mundo como ele é. Por que o Brasil ele é um país relativamente pobre em comparação com os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é um país muito melhor economicamente comparado ao Brasil. Então a história é para você entender como que o mundo é hoje. O mundo é hoje não foi à toa, do nada. Existe um passado que faz com que o mundo seja hoje, atualmente, como nós o conhecemos. Mas, de forma resumida, tá? O que eu quero que você entenda? O estudo da história é importante por dois motivos. E grave esses dois motivos. Primeiro, para não cometer as coisas ruins do passado. Não cometer, por exemplo, uma terceira guerra mundial. As coisas podem ser resolvidas num diálogo. Tá? Então, é aprender com os erros do passado. Nós aprendemos com as coisas ruins que as pessoas fazem, para não fazer coisas iguais, semelhantes. E aprender com os modelos bons. Então, pegar os modelos bons que aconteceram no passado e tornar coisas no presente e futuro melhores ainda. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Malcolm X, deixa eu ver aqui, pessoas que fizeram muitas coisas boas no passado que podem servir de exemplo para construírem coisas ainda melhores no presente. Então é por isso que é importante estudar história. Só um minutinho aqui, que alguém projetou na sala errada. Aí derrubou a minha apresentação, só um minuto. Aí voltou. Então, prosseguindo, tá? Tempo histórico. Nós aprendemos que o tempo histórico é o tempo de história do homem sobre a Terra, certo? Então, nós encontramos a história do tempo histórico de duas versões, tá? Então, existe a criacionista, até li a Bíblia com vocês, lá em Gênesis, diz que Deus ele pegou do pó da terra, ele formou o homem, depois tirou uma costela e fez a mulher, que Deus ele fez todas as coisas, tá? Então, essa é a versão criacionista. Depois nós temos a versão evolucionista. A versão evolucionista vai dizer que tudo foi formado através de uma grande explosão. Então toda a poeira cósmica, tudo tal, se juntou, teve uma grande explosão que é chamada de Big Bang e todas as coisas foram formadas, inclusive o ser humano, tá? Depois nós aprendemos que a história ela pode ser dividida em períodos. Por que em períodos? Porque existe um padrão de vida do ser humano conforme o tempo foi passando. Então nós aprendemos que existe o paleolítico, o neolítico e a história dos metais. Essa daqui, esse traço, é uma linha do tempo. Se você prestar atenção aqui, a pré-história ela é muito maior do que a própria história em si, tá? Então a pré-história, vocês já até chegaram a fazer uma história em quadrinhos, tal, bem bonitinho. A pré-história é dividida entre o paleolítico. O que é o paleolítico? O paleolítico é a idade da pedra lascada, tá? É o primeiro período. No paleolítico, o homem ele vivia de uma forma muito difícil, tá? Existiam somente ali restos de rochas, tal, para poder fazer ali algumas ferramentas para o homem poder sobreviver. O homem ainda comia carne crua, então ele passava muito mal, tá? O homem ele estava sujeito ali às bactérias, ele tinha uma expectativa de vida de cerca de 30 anos. Até os 30 anos já era, o homem já estava ali à beira da morte praticamente. Então esse daqui é o paleolítico, onde o homem também ele era nômade. Então o homem, ele ainda não sabia plantar seu próprio alimento. Então ele colhia tal, acabava as maçãs de determinada área que ele tivesse, ele ia para a área B. Acabava ali os alimentos da área B, ele ia para a área C. Então o homem ele vivia como nômade, ele não tinha uma casa fixa, porque ele não sabia plantar seus próprios alimentos. Tudo isso faz parte do paleolítico. Se for até dar exemplo ali de um desenho, faz parte ali para você entender, é como se fosse o desenho dos Flintstones, tá? Depois o neolítico, também chamado de idade da pedra polida. Então aqui no neolítico, neo é novo, tá? Litos é pedra, rocha. No neolítico, o homem consegue agora fazer um machadinho, tá? Um martelinho, consegue fazer uma faquinha, tudo muito simples, tá? Aqui no neolítico, então, o homem consegue agora caçar. O homem agora, ele se torna sedentário, ele consegue fazer o seu próprio alimento através da agricultura. Então, ele consegue plantar.
Plantando, agora ele não precisa mais ficar se deslocando. Sedentário é quando a pessoa tem agora uma casa fixa. Ela não precisa mais ficar se deslocando para poder procurar seus próprios alimentos. E agora com a agricultura, o homem ele se alimenta melhor, tá? Então esse daqui é o Neolítico. Ferramentas melhores, planta seu alimento e agora ele é sedentário, consegue viver numa casa fixa. Próximo, Idade dos Metais. Aqui o homem já domina o fogo, o homem consegue fazer um churrascão agora, uma picanha na brasa, pá, top. Tá? O homem agora domina o fogo, ele consegue fazer ferramentas mais avançadas, consegue fazer um arco e flecha, uma espada. Então agora o homem vai viver mais, ele vai viver melhor, vai ter uma vida mais saudável, porque não vai mais comer carne crua agora, ele consegue assar os alimentos e tirar a bactéria desses alimentos. Aqui na Idade dos Metais seria como se fosse, tipo, aqui os crudos no Neolítico, Idade dos Metais é como se fosse como treinar seu dragão, a vida, mas exclui o dragão, tá? Só pra você entender como que era a vida deles. Na Idade dos Metais também, infelizmente, começam as guerras. Então os homens começam a dominar o território A, o B, o C, o D através de guerras, batalhas, e agora as ferramentas que eles produzem de armas propiciam isso para o homem pegar e dominar e fazer guerra. Próximo, a história. A história é o período mais curto, tá? A história aqui tipo, é quando o homem começa a criar mais desenvolvimentos científicos. O homem consegue viver mais e consegue aprimorar ali o seu método de trabalho. Então, a história é dividida entre a antiga, tá? A Idade Média, também chamada de medieval, depois a Idade Moderna, não que o homem está indo para a Lua, mas o moderna por conta que os avanços científicos desse período aqui são mais evoluídos, conforme, tipo, se nós analisarmos os antigos. E depois, por último, a contemporânea, que é o atual, tá? Não fica tanto aqui preso em estudar tanto esses últimos períodos, porque o que eu vou cobrar mais são esses três, tá bom? Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Esses são os mais importantes. Ali é só para conhecimento um pouquinho de vocês. Próximo, contando os séculos. Então nós aprendemos que existe uma forma de contar os séculos, que são através dos algarismos romanos, certo? Então, deixa eu ver aqui. 25, o ano, tudo de 0 até o ano 100 se refere ao século 1. Porque século é um período de 100 anos, né? Aqui, 458. Eu expliquei para vocês que quando tem 3 algarismos, você vai pegar o primeiro, então o 4, e somar 1. Então o ano de 458 se refere ao século 5, porque eu peguei o primeiro algarismo e somei 1. Aí depois aqui, 1987, o ano que eu nasci. Tem 4 algarismos. Você vai pegar os 2 primeiros e somar 1. Então, o ano de 1987 se refere ao século 20. Estamos no ano de 2026. Você pega os 2 primeiros algarismos e soma 1. Então, 20 mais 1, estamos no século 21. Toda regra tem uma exceção. Qual que é a exceção? Quando acaba com 0. Então, um exemplo. O ano 700. O ano 700, você só vai pegar o primeiro algarismo e já é o século dele, porque você não vai somar nada. Então, o ano 700 se refere ao século 7. O ano 2200 acabou com 0, então se refere ao século 22, tá bom? O início do século sempre vai ser 01. O final do século sempre vai acabar com 0. Então, estamos no ano de 2026, século 21. Quando que começou esse século? Ano de 2001. Quando que vai acabar? Acaba com 0, no ano de 2200. Prosseguindo. Jesus e a história, tá? Jesus ele foi um marco muito importante para a história. Jesus Cristo ele acabou dividindo a história praticamente do mundo todo, das pessoas que acreditam no cristianismo. E o mundo, até quem não acredita, acaba sendo forçado a viver de acordo com este marco que é Jesus Cristo. Porque o mundo passou a ser dividido em 2 partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Estamos no ano de 2026, não tirou de Nárnia este pensamento de 2026. É depois de 2026 depois de Cristo. E antes que aconteceu? Menos 700, menos 800, menos 1000. Menos 1000 do quê? Menos 1000 antes de Cristo. Então Jesus Cristo ele acabou marcando a história da Terra entre 2 períodos, antes e depois dele. Prosseguindo, fontes históricas.
Até dei o exemplo de uma borracha para vocês em sala de aula. Que a borracha pode ser uma fonte histórica. Com a sua borracha, eu posso coletar suas digitais. Coletando sua digital, eu sei quem você é. Sabendo quem você é, eu sei quem são seus pais. Sabendo quem são seus pais, eu posso encontrar a sua casa. Encontrando a sua casa, eu posso encontrar depois, através de seus pais, eu posso encontrar até sua árvore genealógica inteirinha. Tá? Então, uma borracha pode ser uma fonte histórica muito valiosa. O que são fontes históricas? Nós até fizemos um registro da escola, passeando pela escola, lembram? Que coletamos fontes históricas orais, conversando com pessoas para poder construir a história da escola. Fontes visuais, através de textos, quadro, pintura, tá? Então as fontes históricas, elas são mega importantes. Você vai ter que justificar isso na prova. Para que servem as fontes históricas? Para que nós possamos reconstruir o nosso passado, através de textos, de fotos, de registros, de imagens, de objetos, de culturas, de danças, de músicas, de filmes, tudo são fontes históricas, visuais e não visuais, materiais, objetos, enfim. Eurocentrismo, nós aprendemos que toda a história, principalmente essa, antiga, média, moderna e contemporânea, são de fatos, infelizmente, de coisas que aconteceram na Europa. Infelizmente, a história é preconceituosa. Por quê? Não valoriza aquilo que aconteceu no mundo, valoriza aquilo que aconteceu na Europa. Só que até 1500, não tem até aquela fala, descobriram o Brasil? Existia coisas no Brasil antes de 1500, só que infelizmente não é levado em consideração quando construímos essa história de antiga, média, moderna e contemporânea. Essa antiga, média, moderna e contemporânea são de fatos, revoluções, príncipes, princesas, reinados que aconteceram na Europa. Então você vai ter que justificar por que o eurocentrismo é preconceituoso, porque leva em consideração fatos, ciências, modelos, pontos positivos, negativos da Europa. Alguma dúvida de alguma coisa? Não? Pulei algum tópico? Não? Então, finalizando por aqui a nossa revisão, não esquece de fazer um resumo no caderno, não precisa destacar, arrancar nada. Um resumo no caderno a ser entregue no dia da prova. Um abraço e até mais.